Vamos diretamente a ela? Então vamos fazer um break na rede Jovem Pan, pode fazer o break, a gente continua aqui. Vamos lá então. Pois não. É o seguinte, vamos falar agora com ela. Aninha. Aninha, diretamente dos Estados Unidos. Vamos falar sobre o que, meu querido Albeta? Pode puxar o assunto. Posso começar? Ana Paula Henkel está aí. Você viu algum filme do Oscar ou não? Não vi, Emílio. Nada? Eu não tenho tempo nem de comer, quanto mais ver. Esse ano tá meio... Esse filme tá difícil, esse ano tá meio difícil. Essa coisa de home office, parece que a gente está trabalhando mais do que antes, né? É verdade, é verdade. O Sam, inclusive, fez um estudo que a gente gasta mais dinheiro, a gente acha que está economizando, mas a gente gasta mais dinheiro trabalhando de casa. Exatamente, esse estudo. Né? É um estudo americano que mostra que as pessoas acabam gastando mais, né? Porque às vezes não tem infraestrutura, muitas vezes acabam comprando alguns equipamentos também. Enfim, mas a questão é mental, né? Acima de tudo. Muito bem. Posso começar? Pois não, meu querido Eu queria Albeta. perguntar para ela, porque tá muito complicado, Ana, para nós humoristas fazer piadas, né? Porque a política, eles estão superando a gente e a concorrência está muito complicada. E eu queria saber de você que a ONU, se eu não me engano aqui, segundo a notícia, elegeu o Irã para a Comissão dos Direitos das Mulheres. Não é uma piada, eu queria saber a sua opinião. Eu tuitei isso, é um absurdo, né? A ONU é para a gente ver aí o absurdo e a piada que é esse governo globalista, né? Que muitos burocratas aí, tecnocratas, querem empurrar para a gente. ONU, OMS, né? Que até antes da pandemia a gente tinha algumas dúvidas em relação as posturas, mas a gente viu que é mais um braço político, principalmente do Partido Comunista Chinês. Tira máscara, põe máscara, é contagioso por humanos, não é? E a gente vê que a ONU é exatamente isso, é mais um braço aí desse perverso globalismo. Irã, vamos combinar, Irã, Venezuela, China, ali sentados no Conselho dos Direitos da Mulher. É uma piada de muito mau gosto, né? Mas tá tudo escancarado, não tem como esconder mais. Agora tá tudo muito escancarado e não tem mais desculpas para a gente ficar defendendo organizações globalistas como a ONU agora mostra mais uma vez que é. Eu estava acompanhando a Ana Paula no Pingo nos Is, e vocês estavam falando sobre a vacina. E agora a gente tem ouvintes aí que estavam lá no Parque Universal, Orlando abriu pra cacete. Eu queria que você destrinchasse pra gente se foi a vacina que possibilitou que as pessoas estivessem saindo agora. A gente vê tudo lotado nos Estados Unidos. Você pode fazer um resumo pra gente? Olha, o resumo a gente tem que ir de estado por estado, né? Não tem como a gente fazer um resumo geral dos Estados Unidos, porque os estados, eles estão vacinando em velocidades aí muito diferentes, faixas etárias também muito diferentes. Agora, não dá para a gente falar que Orlando agora está todo mundo na rua por causa da vacina, porque a Flórida não fechou, né? A Flórida fechou durante um tempo ali, 2, 3 meses do ano passado, e em agosto já estava aberta de novo. As escolas abriram, os parques abriram, tudo dentro das novas medidas sanitárias, com responsabilidade, máscara se você vai entrar dentro, higienização das mãos, máscara para ambientes fechados, distanciamento. E a Flórida continuou com números até muito parecidos com Nova York, que aí disparou, né, no ano passado em mortes, em contágio. E então a gente não sabe, obviamente, como eu vejo, é que eu acho que tudo faz parte de um pacote grande desse fronte que a gente tem que abrir contra esse vírus, né? Vacinas para quem pode, tratamento precoce. Aqui também tem médicos que prescrevem os tratamentos aí controversos, né? Que a gente não pode nem falar o nome, que derrubam o vídeo do YouTube, mas os médicos aqui também estão prescrevendo tratamento com essas medicações. Segregação dos grupos vulneráveis, né, dos idosos, das pessoas com comorbidades, a economia funcionando para aquelas pessoas saudáveis. A Flórida foi um grande exemplo, né, disso tudo, tanto é que o governador da Flórida, o DeSantis, ele desponta aí como um grande nome para
para a eleição presidencial de 2024 pelo Partido Republicano. Muito bem. Ana Paula. Muito bem. Vamos torcer para passar logo. O que eu acho, cara, desse negócio aí esse negócio desse vírus aí, é vírus maldito, né? É a imprevisibilidade do negócio, né? Porque nunca se viu tanta imprevisibilidade, né? Verdade. Você vê, a gente tá aqui trabalhando desde o começo, se cuidou, usou máscara, não tem padrão nenhum. Que todo mundo pegou o vírus, aí tomamos remédio, fui lá, tomei o remédio, fiz lá tomografia, essas coisas e tal. Aí veio a segunda onda, né? Quem fizer previsão disso aí acaba se danando, porque a única coisa que eu acho que a gente tem que aprender é que uma pandemia é imprevisibilidade, a gente não sabe, né? Não tem padrão nenhum. Emílio, não sabe, porque olha, não tem um padrão, não existe um roteiro, exatamente. uma regra, um Não. tutorial. O prefeito de Limeira estava certo. Como se cuidar nesse negócio, porque é incrível, não, é aqui incrível. em casa, aqui nós tivemos um caso aqui na minha casa. A namorada do meu filho, isso ano passado ainda, quando ele ainda estava em casa, as universidades mandaram, né, os adolescentes para casa, então meu filho ficou 8 meses o ano passado aqui com a gente. E a namorada do meu filho passou 4 dias aqui em casa e ela nunca tinha assistido Game of Thrones, então eles ficaram imersos lá um fim de semana assistindo Game of Thrones no quarto do meu filho. No dia que ela foi embora, uma amiga, isso jantando com a gente, almoçando com a gente, na sala, conversando. No dia que ela foi embora, uma amiga dela ligou e disse assim, olha, eu testei positivo para Covid e como nós estivemos juntas essa semana, faça o teste. Ela testou positivo, ela ficou com a doença, ela adquiriu a doença aí de uma maneira leve, mas ninguém lá em casa pegou. Então, e ela ficou imersa lá em casa com a gente 4 dias e dentro de casa, estava muito frio aqui, então a gente não saiu de casa, e também a Califórnia estava num lockdown severo na época, e ninguém pegou em casa, nós todos testamos até mais de uma vez, então é um vírus muito estranho. Eu tenho amigos que saíram muito pouco de casa, infelizmente perdemos um amigo queridíssimo, né? O nosso ator Eduardo Galvão, que não estava saindo de casa, estava trancado em casa, segregado, e saiu uma vez, pegou o vírus de uma maneira assim avassaladora. Então, como você disse, Emílio, é um vírus muito estranho, ninguém duvida da letalidade do vírus, mas quem diz dentro dessa pandemia, eu sei com certeza A, B ou C, tá pedindo para que as pessoas não acreditem nessa pessoa. É verdade, é verdade. É muito imprevisível. Ana Paula. É muito imprevisível. Eu me cuidei, digo pra você que eu me cuidei aqui. Vimos, a gente fez o programa. Um alquinho, o tempo inteiro, eu me cuidei pra caramba. Mesa. Porra, fui lá. Porque aqui também é um lugar que tem muita gente, né, Emílio? Então, mas vai saber. Não tem. Eu não peguei. Não tem padrão, não eu dá não pra peguei. saber. Vai saber. Todo mundo da bancada pegou, eu não peguei. O Alba não pegou. Não faz sentido. E fazendo a mesma coisa que todo mundo faz, fazendo teste toda hora, se protegendo, passando álcool, colocando máscara, e aqui não tem padrão mesmo. Nenhum. Marinho tem a pergunta. Marinho. Fala, Ana Paula, tudo bem? Prazer em revê-la. Voltando só ao tema do globalismo. Por globalismo a gente entende, né, a ideologia que prega essa construção de um aparato burocrático de alcance global, centralizador, pouco transparente, dessas organizações transnacionais. Mas, e eu concordo com você, a OMS no mínimo teve uma atuação atabalhoada e extremamente irresponsável e assim perdeu credibilidade, naturalmente. Mas o fato é que, ainda assim, nosso atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou um acordo de cooperação técnica não só com a OMS para aplicação de vacinas aqui no Brasil, além disso com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, sinto que há uma incoerência aí. Da mesma forma, Bolsonaro esteve ontem, tudo bem que numa condição formal ali de chefe de Estado, na cúpula do clima. E teve aquela breve altercação ali com John Kerry, né, que é o representante do governo Biden nesse clima. Como é que vai se dar, olhando adiante, essa relação do Brasil com os Estados Unidos? Porque quando o Biden foi eleito, Bolsonaro chegou a falar sobre pólvora, sobre proteger nossa soberania. Agora Salles está em busca do aporte bilionário para tentar gerir a Amazônia. E aí, como é que equilibra isso?
Olha, Marinho, eu acho que o equilíbrio vem exatamente através de discursos como o que nós vimos ontem do presidente. Eu acho que, às vezes, o presidente ele peca bastante ali na comunicação e eu acho que ontem foi um discurso apaziguador, um discurso, muita gente disse, né? Agora que o Trump saiu da Casa Branca, como você mencionou, né? O presidente falou pólvora para cá e o Biden também ameaçando uma ingerência mais forte aí na nossa soberania em relação à Amazônia. Mas desde fevereiro, até mesmo quando o ministro, agora ex-ministro Ernesto Araújo, né, estava na pasta, houve uma reunião, se eu não me engano, 18, 19 de fevereiro, foi ali bem no finalzinho de fevereiro, entre o ministro Araújo, Ricardo Salles, e, como você mencionou, o secretário para Assuntos Climáticos, aí, o John Kerry. E o John Kerry veio a público no Twitter e em outros veículos da imprensa americana e elogiou bastante essa reunião, o que eu confesso que eu fiquei surpresa, né? Que a gente sabe que são governos hoje em pontos opostos, né? Ali do espectro político e ideológico. E o John Kerry vem ontem também, elogiou o discurso do presidente. Os Estados Unidos receberam o discurso do Bolsonaro de uma maneira muito positiva. O que eu acho, Marinho, é que a gente não pode entrar na histeria do anti-bolsonarismo psicótico, né, absurdo, e nem também do bolsonarismo cego. A gente tem que ter o pé no chão, ter críticas pontuais, ter críticas honestas, mas a gente não pode entrar nesses opostos. Infelizmente, às vezes as redes sociais elas são tomadas por esses opostos. Mas tem gente no meio, né? E eu me considero ali no meio do que eu digo de criticar o que tem que ser criticado mesmo, porque eu acho que é um governo com todos os defeitos, tem uma agenda liberal que ainda pode ser implementada, reformas importantes a serem tocadas até 2022, por exemplo. Muita coisa foi aberta, né, aos olhos da nação brasileira nesse governo, gostando do presidente ou não, eu estou dizendo do cenário, né, em si, tirando a figura do presidente, como aconteceu um pouco aqui, Marinho, com o Trump. Tenho que fazer sempre esse disclaimer, não estou comparando o Donald Trump com Jair Bolsonaro, mas às vezes o cenário é muito parecido em relação ao cenário político das vendas que foram tiradas, os rhinos, como a gente conhece, né, que começaram a aparecer mais. Então, eu acho muito importante a gente entender que o presidente ele vai querer, ele às vezes vai ter um tom mais apaziguador e eu confesso que eu espero que ele seja dessa maneira, porque a relação Brasil-Estados Unidos é uma relação muito antiga, né, de amizade, de uma relação de laços comerciais muito Barão fortes. do Rio Branco. Então, exato. Então seria uma pena, né, se isso fosse interrompido num momento importante do mundo como esse. Ô, Ana, você falou a respeito disso de tecer críticas ao governo quando tem que tecer e elogiar quando tem que elogiar, mostrar esses pontos. Só que a gente fica nesse lance, né? Quando você faz elogios, você é algado, é bolsominion, e quando você faz alguma crítica, você pulou do cavalo. A pergunta que eu te faço, eu não sei se o pessoal te pergunta isso, mas a pergunta que eu queria te fazer com esse discernimento que você tem de tecer críticas e fazer elogios, você consegue tecer algum elogio aos governos anteriores do PT aqui? Olha, eu consigo tecer elogio ali no começo do governo Lula, né? Até porque a gente não sabia o que a gente sabe hoje, né? O que a Lava Jato desvendou, mas ele deu sequência a uma evolução econômica muito importante, um legado econômico muito importante que o governo do Fernando Henrique Cardoso estabeleceu no Brasil. Nós demos passos importantíssimos no campo econômico no governo FHC e ficou aquela apreensão, será que o Lula vai simplesmente ir para o lado oposto e reverter tantos ganhos políticos, né, tantos ganhos econômicos? E ele não fez isso, ele seguiu ali, ele recebeu o legado
de uma certa maneira, com muito cuidado, e tocou isso de uma forma até inesperada para quem? Para os liberais, né, para os conservadores. Então, o começo do governo Lula foi um governo onde ele deu sequência a um legado muito positivo, legado econômico do governo do Fernando Henrique Cardoso, mas, infelizmente, depois ali perderam a mão e hoje a gente sabe, né, o quanto eles usaram várias vertentes aí do governo para esquemas de corrupção. O próprio Ministério do Esporte foi um deles, infelizmente. Sim. Ana, não sei se você acompanhou ontem, estava na capa da Veja e repercutiu bastante algumas declarações do Fábio Van Garten, né? Ele fala, né, que ele presenciou que o Brasil poderia ter comprado vacinas muito antes, ele mesmo era o intermediário com a Pfizer e que poderia ter começado a vacinar em dezembro do ano passado, a gente teria 70 milhões de doses da Pfizer. E ao mesmo tempo ele fala que o problema foi o Pazuello. Ele tira, fala, Bolsonaro não teve nada. E aí, você acha que o Pazuello tem essa culpa? Ele fala de incompetência, né? Ele fala de incompetência e ineficiência. Você acha que ele foi omisso? E se foi, você acha justo ele ir para um julgamento, né? Afinal, afetou a vida de muitas pessoas. Sam, eu não li a entrevista, eu vi só a capa, né, rodando aí. Ontem à noite mesmo a gente comentou isso no nosso grupo dos Pingos, né? A capa saiu ontem à noite, mas eu não li a entrevista ainda, apenas aquelas declarações que a gente também não pode se guiar pelas manchetes, né? Eu costumo falar muito no meu Instagram para os meus amigos virtuais lá, não sejam ovelhas de manchete. Lê uma manchete e sai dando a sua opinião. Eu não li a entrevista. Me parece que está montando chapa também. Vem chapa aí. Outra chapa. Mais uma? Mais uma. A quarta via? Vem chapa. Virou encruzilhada. Nós precisamos esperar. E a treta? E o Gilmar, o Lewandowski? E aí? Você viu? Não saiu pouco, né? A treta lá. O Gilmar e o Barroso. Você viu, Ana Paula? Você viu? Esse eu vi. Isso aí pouco foi falado, hein? Por que será? Mas você assistiu a sessão inteira? Assisti a sessão inteira. Eu tomei um Igov e assisti a sessão inteira. E aí? E agora? Olha, Emílio, esquisito, tá muito né? óbvio que a gente pode discutir alguma, como o Sami estava dizendo, eu não sei, não li a entrevista, não sei se houve omissão ou não do Pazuello, acabar de responder o Sami, mas a gente tem que lembrar que a vacina da Pfizer, ela pedia uma lei especial que teve que ser passada pelo Congresso em relação às demandas que o laboratório fazia. Os acordos que a Pfizer assinou na União Europeia, em outros países, era acordo de isenção absoluta de qualquer responsabilidade de efeito colateral, o que para mim eu levanto a sobrancelha, porque um laboratório quer isenção absoluta de efeito colateral. E aí a gente lembra que as vacinas estão em caráter experimental e emergencial. E que se houvesse algum processo legal em relação ao laboratório, que isso teria que ser julgado nos tribunais aqui de Nova York. Então, existia também, se eu não me engano, a Pfizer pedia um aporte financeiro aí muito adiantado, e isso tudo teve que passar pelo Congresso. O presidente não podia simplesmente assinar um acordo com a Pfizer sem respeitar toda a ordem institucional em relação a um laboratório estrangeiro como esse, numa compra, né, de bilhões aí de reais. Agora, o STF é impressionante. A gente chega nos Pingos e a gente pergunta, será que hoje não falaremos do STF? E não adianta, todo santo dia eu acho que hoje, infelizmente, eu não sei se vocês viram a entrevista do doutor Ives Gandra Martins na Gazeta do Povo ontem, ele completamente desolado em relação ao STF, não como instituição, mas essa composição que nós temos no STF. Ele dizendo, inclusive, que
o STF hoje tornou o partido, um grande partido de oposição ao governo federal. E é o que a gente vê, agentes políticos, infelizmente, se tornou uma corte criminal, não é uma corte constitucional mais, e isso é muito perigoso. E, inclusive, nesse assunto, Ana, eu queria saber quanto você acha que o Brasil retrocedeu com essa questão do STF, condenando o Moro por parcialidade. Muito, né? Muito. A gente retrocedeu, anos aí, 7 anos, né? Como a doutora Tameia Danelon tuitou ontem, né? Retrocedemos 7 anos. E o nosso querido Paulo Matias também fez um tweet que eu acho que é muito pertinente, né? A Lava Jato mexeu num vespeiro e agora a gente vendo o que o STF está fazendo, que força-tarefa, vai querer mexer num vespeiro desse mais uma vez. Agora, o que o STF faz, essa composição aí, para mim, eu até falei isso no meu Twitter, não é um tapa na cara dos brasileiros apenas, né? Como se não fosse o suficiente. Mas é um tapa na cara do Ministério Público, dos policiais, dos juízes de primeira e segunda instâncias aí que estudam a vida inteira, que mergulham na lei, abdicam aí de vida privada, lazer, família, né? Parecem até atletas de alta performance, exatamente para se dedicar aos estudos, para seguir aí na magistratura da maneira mais correta, né? Ao pé da letra fria da lei. E o STF brinca, são 11 reis, são 11 constituições, é a maior fonte de insegurança jurídica que nós temos no Brasil. E aí, eu acho que a gente tem que ir num outro cerne e focar. Eu sei que tem muita coisa para a gente arrumar no Brasil, mas enquanto a gente não acabar com o foro privilegiado, nenhum impeachment de ministro vai passar no Senado, porque um fica dependendo ali, um fica nas mãos dos outros. É tão louco isso, né, da gente pensar que senadores que podem passar um processo de impeachment de um ministro do STF, como é defendido na nossa Constituição, eles são julgados por esses ministros. Então, enquanto a gente não colocar os nossos parlamentares nas cortes normais, né, como todos nós, e tirar o foro privilegiado, eles não vão. Aqui o Marinho sabe, a gente fala muito hold accountable, né? Accountability. Eles não vão ter isso nunca. Sou eu, pô. Inclusive, qual é a melhor tradução para accountability? Eu sempre fico pensando e não cheguei a uma conclusão. Responsabilização, talvez. Bom, então, mas eu acho que accountability, acho que ser responsável, eu acho que accountability é uma camada a mais. É você ser responsável, mas você também pagar pelas ações, não apenas ser responsável. Né? Eu queria saber o seguinte, Ana Paula. Vocês estão muito Kentucky, muito Biden, Cameron, Texas, Eu gostaria de saber uma coisa que eu não sei. Quem é que pagou os hackers? Eu fico em casa. Eu fico em casa pensando. Nosso querido Guilherme Fiuza pergunta isso quase todo dia. O Fiuza? Não eram os russos? Eram os russos. Eu queria saber da onde saiu o dinheiro para bancar os hackers. Pois é. Você sabe alguma coisa? Hacker de Araraquara. Eu fico pensando, isso a gente não sabe, né? Será que um dia saberemos? Mas lógico que não. Interrogação. Agora, a própria Polícia Federal também não confirma, né, a veracidade aí de algumas mensagens trocadas. Então, o Fiuza fala muito isso, que o contrabando foi legalizado, né, no Brasil, né? A carga roubada aí foi legalizada. Mas o problema, Emílio, de novo, além do foro privilegiado que eu vejo, como é que um senador vai colocar em pauta o processo de um impeachment de um ministro que pode mandar prender esse senador. O problema não é só isso. O problema é que eles rasgam a Constituição como se eles estivessem trocando de roupa, como se eles estivessem bebendo um copo d'água.
né, a prisão aí ilegal do deputado Daniel Silveira, e aí a gente, né, todas as ressalvas feitas em relação à maneira como ele fez aquele vídeo, desrespeitosa e tal, ninguém concorda com a postura e como ele usou, mas ele tem uma proteção constitucional e a partir do momento que você começa a quebrar os pilares constitucionais de um país, aí acabou, você não sabe mais para onde você pode chegar. O Marinho sabe muito bem, né? Um dos pais fundadores aqui dos Estados Unidos, o John Adams, ele lá atrás, né, antes ainda pré-revolução, o próprio massacre de Boston, né, um evento aí que aconteceu entre soldados britânicos e colonos, né, americanos, e que alguns americanos morreram, queriam linchar, né, os soldados britânicos. Isso eu estou falando de 1770 ainda, 6 anos antes da Declaração de Independência. O John Adams falou, não, ele era advogado, falou, não, eu vou defender os britânicos. Os colonos queriam já colocar em forca todo mundo, e ele disse, não, se a gente quer ser uma nação um dia, tem que ser uma nação de leis e não de homens. E hoje a gente vê no Brasil, e defendeu, né, os britânicos tiveram um julgamento justo, foram absolvidos, por incrível que pareça, e a gente não vê isso no Brasil. Isso, para mim, é o maior receio e o grande medo que eu tenho. Hoje nós temos uma nação de homens, e são 11, os 11 que mandam no Brasil, olha, Emílio, o absurdo de você ver uma reunião, uma sessão do STF para discutir se a Constituição é constitucional ali, naquele artigo que dizia vedada a reeleição do presidente da Câmara e do Senado, vai discutir a palavra vedada, mais óbvio que isso, né? Vedado, e eles reuniram para discutir se a Constituição é constitucional. Estamos vivendo um momento muito perigoso. É o país da autoridade. Ele é doutor, baronato. Eu sou autoridade, eu mando aqui. Obrigado, viu, Ana Paula? Repare bem. Olha, eu queria só o importante é que você está linda. Que eu comprei pra vocês. O que você comprou? Uma GoPro. Hoje é dia do livro, hein? GoPro. Eu fico vendo essa mesa bonitinha de vocês aí. Quando eu for, eu comprei pra vocês um George Washington. Olha que da hora. Que legal. Bonitinho. Obrigado. Pra vocês colocarem aí na mesinha de vocês. Obrigado. Esse é o fã. George Washington. Esse aí também Grande apanhou George. 7 anos na luta, né? Isso. Você sabe tudo, né? Desse do E George olha, e Emílio, ele perdeu muito mais batalhas do que venceu, viu? Sim. Perdeu muito. Teve muito revés. Por isso que a gente não pode desistir. Mas tá na nossa. Sempre acreditar. Pode. É isso aí. Obrigado, viu, Ana Paula? Obrigado Beijo, aí. meninos. Valeu, um beijo pra você. Valeu.